E nesta noite, com o favor do Senhor, nosso tema, cooperando com a igreja local. Cooperando com a igreja local. Nós estamos em uma igreja local, certo? A igreja local. Há pessoas aqui arroladas como membros, né? Membros da igreja local. De uma igreja local. E convido-os ao texto em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Cooperando com a igreja local. 1 Coríntios 16 é o seu último capítulo ali, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Na casa deles. São os últimos versículos, estamos aproximando do final da epístola. E ao falar de algumas saudações, por vezes os nossos olhos podem passar rápido, né? Não chega um momento que agora vai começar a falar um monte de... Vários nomes serão citados. E aqui nós vimos aqui um casal cooperador. Cooperador quer dizer estar a favor em uma certa direção, né? Eu estou realizando algo, aquela pessoa, aquele grupo, aquelas pessoas estão junto comigo nesse alvo, nesse propósito. Eles são cooperadores, eles não estão agindo contra. Eles não estão desfazendo o que eu estou fazendo. Eles estão cooperando. Às vezes pessoas se queixam umas das outras assim, né? Fulano não coopera. Tal pessoa não está cooperando. O que é que você está dizendo então? Eu estou realizando algo, aquela pessoa não coopera, não ajuda, não colabora para o nosso alvo em comum. Mas Áquila e Priscila foram chamados de cooperadores. Nesse mesmo capítulo, versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Ali em Romanos 16, 3. Na saudação que ali é feita. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Então ele identificou várias pessoas como cooperadores. Vários nomes mesmo. Mostra como ele não fez a obra sozinho. Paulo não realizava a obra sozinho. Ele tinha realmente ao seu redor diversos cooperadores. No nosso primeiro versículo que nós lemos, nós vimos assim, a igreja que está na casa deles. Eles cooperaram a ponto de que a reunião da igreja era na casa deste casal. Eles abriram as portas da casa para receber as reuniões da igreja. Então eles cooperaram com a igreja local, não apenas de lábios, mas as reuniões aconteciam na casa deles. Outras pessoas também abrigaram reuniões de igreja na sua casa. A gente lê isso nas Escrituras. E estarmos aqui, meus irmãos, nesta noite, buscando ver pontos, marcas, características de quem está cooperando com a igreja local. Na Bíblia, Paulo fala de pessoas que estão agindo trabalhando contra a obra. Algo está sendo buscado fazer, mas tem aquele cuidado com aquele, eles não são cooperadores. Mas é o nosso interesse nessa noite o caminho da cooperação. Sermos cooperadores com a igreja local, cooperadores da igreja local. Estamos em uma igreja local. Então não desejamos estar assim como o daqueles que vão contra ou daqueles que buscam desfazer a obra da igreja. Pelo contrário, queremos ser dos que cooperam. E eu te convido, em primeiro lugar, para observar a respeito de cooperar. 2 Timóteo 2,19. E ali veremos como aquele que coopera com a igreja local zela pelo bom testemunho. Zela por um bom testemunho. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece,
tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vamos repetir essa última frase? Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Estaremos, meus irmãos, cooperando com a igreja local, zelando pelo bom testemunho. Por vezes pessoas dizem assim: a vida é minha, faço dela o que quero, já tenho maior idade, e as consequências serão somente sobre a minha vida. Eu suporto as consequências do que eu estou desejando fazer. Eu suporto as consequências da vida que eu quero viver. Eu suporto os desdobramentos das minhas escolhas. Por vezes a gente pode encontrar alguém assim com esses arrobos e esses gritos de independência. Mas algo que a gente percebe na vida cristã é que, além do seu nome na identidade, você carrega outras responsabilidades e outros nomes também. Por onde quer que eu for, onde quer que eu vá, eu não posso esquecer nunca que o nome de Jesus está ligado ao meu nome. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a pessoa que dá esse grito de independência dizer assim: eu assumo a responsabilidade pelo meu nome. Se eu tiver que sofrer consequências, sofrerei, mas vou trilhar esse caminho. Não te esqueças, filho de Deus, você leva o nome de seu pai também. Você leva o nome do teu Senhor. Você leva o nome da igreja também. Então, na forma como a gente passa a nossa semana, onde a gente vai, o que a gente conversa, com quem nós estamos, o que a gente faz, enfim, na nossa vida. Se nós estamos ligados a uma igreja e somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, você não leva somente o seu nome, você leva o nome de Cristo também. E isso nos deve fazer andar com muito cuidado, porque nos resultados da minha vida, do que eu fizer, o nome de Cristo vai junto. Pessoas estarão falando de Jesus por causa da minha vida. E se eu andar em maus traçados, em maus bocados, em maus contextos, o nome de Jesus vai ser lembrado na lama, por minha causa. Não vai ser lembrado num contexto de honra, vai ser lembrado num contexto de desonra, porque eu lancei os meus pés na lama e levei o de Cristo junto. Há algo que Paulo escreve ali aos Romanos. Vamos ver capítulo 2, Romanos 2. 2:24. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por quê? Por vossa causa. Isso fez parte da responsabilidade sobre Davi, né? Na hora que houve um castigo sobre a vida de Davi e consequências, foi porque ele deu ocasião às outras nações para blasfemar do nome de Deus. Você deu lugar, você deu ocasião às outras nações para blasfemarem. Esse texto de Romanos, então, o nome de Deus é blasfemado por vossa causa. Meus irmãos, pensemos sempre nisso. Como é que estamos vivendo? Será que nós mudamos o chip na nossa semana? Tem um chip que é dominical, mas quando as portas fecham e o domingo encerra, segunda-feira é um outro chip, porque é uma outra vida. Eu vivo uma vida de segunda a sexta que não é a vida do domingo.
e eu me adequo. No domingo eu visto as roupas certas, digo graça e paz, digo a paz do Senhor. Mostro uma expressão facial reverente, mas eu não pareço essa pessoa de segunda a sexta. E eu posso estar levando o nome de Cristo para os piores contextos, pelo meu descuido, de esquecer que o nome de Cristo está ligado ao meu. Meus vizinhos me veem com a Bíblia, saindo e chegando. E serem as mesmas pessoas, não é esse aí que todo domingo sai com a Bíblia? Não é esse daí que entrega folheto para a gente? Olha para aí. E blasfemar do nome santo por minha causa. Vamos zelar, meus irmãos. Vamos zelar pelo testemunho. Quando o testemunho é tão importante que aparece algumas vezes quando se está falando da figura do bispo. Quando se começa a falar que é necessário, quem almeja o episcopado, excelente obra deseja, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Começa por aí, o testemunho. Porque quando não é assim, irmãos, a pessoa se põe à sua frente para falar, mas você não leva essa pessoa a sério. Porque você conhece o testemunho dessa pessoa. E você não leva essa pessoa a sério. E o bispo precisa ser levado a sério. Alguém já disse então que o cartão de visita do pastor é o testemunho e a vida dele. Em diversas funções as pessoas não perguntam pela vida, né? Você não pergunta pela vida do advogado, não pergunta pela vida do engenheiro, não pergunta pela vida do médico. Você tem uma cirurgia por fazer e não faz muitas perguntas pessoais. Mas todas elas importam quando você está na frente do pastor. E se você não o leva a sério, as palavras que ele lança entram por um ouvido e saem pelo outro. Porque você o ouve condenando. Você o ouve não dando crédito. Então, ao estarmos, irmão, num contexto de igreja local, pensemos muito no testemunho. A começar de mim. E numa noite que eu já vi tanta gente vindo aqui à frente, receba essa palavra você também. Você também está sendo visto. E você também está sendo vista. Que você viva uma vida para ser levado a sério. E quando você toca, você ser levado a sério. E quando você canta, você ser levado a sério. Porque as pessoas percebem que a sua vida e suas palavras e a melodia do seu hino e a sua vida é tudo a mesma coisa. E percebem a seriedade no seu testemunho cristão. A respeito do bispo, inclusive, é de tal forma que o versículo ali vai dizer que é necessário que tenha bom testemunho dos de fora. Já pensou a situação? Você está lá, você congrega em uma igreja e conversa com uma pessoa do seu trabalho. Olha, chegou um pastor novo lá na igreja, o nome dele é esse. Quem? Repita o nome dele aí. Não, é fulano, pastor tal, ele assumiu domingo agora. Fulano, aí diz o nome e o sobrenome. É ele mesmo. Ele é o pastor lá agora? É mesmo? É meu vizinho. E lá na rua tem umas histórias dele lá. Foi ele que assumiu lá na igreja, foi? Percebe, irmãos? Nós levamos mais do que o nosso próprio nome. Às vezes as pessoas chutam, né, como diz, tomam medidas e decisões. Tem outros nomes envolvidos, ligados no céu. Cuidado com o nome precioso de Jesus.
Cuidado com o nome santo de Deus. E o que a gente está fazendo? A gente coopera, portanto, com a igreja local, zelando de um bom testemunho. Zelando de um bom testemunho. Façamos isso em conjunto. Façamos isso como igreja. Glorificando ao Senhor, colaborando, cooperando com a igreja nesse sentido. Meus irmãos, a gente coopera em segundo lugar com a igreja local, trabalhando. Trabalhando. Vamos ver um capítulo, Romanos 16, onde diversos nomes trabalharam, diversos nomes de pessoas que trabalharam. Romanos 16. E pessoas sobre as quais não tem história, não conta história sobre essas pessoas, mas o aspecto do trabalho está presente. Romanos 16. Versículo 3. Vamos começar por aí. Romanos 16, 3 diz: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Cooperador em Cristo Jesus, cooperador na obra de Cristo. Então, gente de trabalho, né? Trabalharam, né? Eles abrigaram Paulo quando Paulo chegou a Corinto, passou a morar na casa deles. E teve essa importância, né? Porque Paulo realizava a obra, realizava na sinagoga, ia na sinagoga, mas ele morava onde? Na casa de Áquila e Priscila. E já vimos que a igreja se reunia na casa deles, em diferentes cidades. Onde eles chegavam para morar, a igreja era reunida na casa deles. Né? Então, como um casal aí, é casal, Áquila e Priscila, que trabalhou. Vejamos mais pessoas quanto ao trabalho. Versículo 6. Saudai Maria. Tem alguém com o nome Maria aqui? Já vi algumas mãos aqui. Veja, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. A gente pergunta, que Maria é essa? Trabalhou como? Trabalhou de que jeito? Realizou o quê? A gente não sabe. Agora, o que a gente sabe é que Paulo sabia que ali em Roma, uma Maria trabalhou muito. Trabalhou muito. Isso deve nos inspirar, irmãos. Às vezes acha assim que trabalhar é para quem tem a oportunidade na plataforma. É quem vai subir 1, 2 degraus, são as pessoas que trabalham. Que as pessoas que não dão 1, 2 subidas aqui de degrau, não trabalham, são espectadoras. Não, a gente pergunta, quem é Maria? Trabalhou muito. Cooperou muito, trabalhou muito. Quem mais trabalhou? Versículo 9. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques, cooperador em Cristo. E agora dois nomes. Versículo 12. Saudai Trifena e Trifosa. Você já viu com ar de riso esses dois nomes, né? Em algum momento da sua leitura bíblica te chamou a atenção esses dois nomes? Talvez. Mas é dito a mesma coisa sobre elas. Saudai essas irmãs, Trifena e Trifosa. O que elas fizeram? As quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Paulo estava informado de tudo. Esse pessoal não é pessoal de quem a gente encontra histórias, né? Um parágrafo, um trecho falando de Pérside, o que é que Pérside fez, o que é que Trifena e Trifosa fizeram. Não tem versículos e passagens, não tem. Mas Paulo sabia. Paulo sabia que Pérside trabalhou muito. E estarmos assim, meus irmãos, cooperando com a igreja local, trabalhando. Em uma igreja, um irmão em uma certa igreja, conta-se que ele perguntava assim: você veio aqui para trabalhar ou para dar trabalho? E dirigia essa pergunta, né? A pessoa estava se achegando. Então, conforme ia dando passos e se achegando, eu recebi essa pergunta: veio para trabalhar ou para dar trabalho?
A igreja é um corpo. O Senhor distribui dons. Segundo os Coríntios diz, a manifestação do Espírito é dado a cada um, né? É a vontade do Senhor que capacita e que é para o benefício comum. Aquilo que Deus nos concede na forma de dons não é para nos exaltar, não é para nos orgulharmos, é para o benefício comum, é para o benefício do coletivo. Às vezes alguém percebe assim, eu recebi de Deus dom a esse respeito, e se empolgar com isso, né? Achar que é para ele ou que é para exaltar o nome dele. Não, a Bíblia diz que é para o benefício comum. Você recebeu, mas é para o benefício coletivo. Então, meus irmãos, cooperarmos trabalhando. É um corpo, nem todo mundo é ouvido, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé. Que seria do corpo se todo mundo fosse mão, né? Coríntios apresenta essas questões dos membros do corpo. Aqui há membros do corpo de Cristo. E numa igreja local, membros da igreja. Em que você pode, naquilo que Deus tem te capacitado, orientado, fortalecido e concedido, você cooperar com a igreja local, cooperar com a obra de Deus. Aquilo que tem 5 fazendo, de repente você pode somar esse grupo. E não termos uma atitude de enterrar, de desistir, de deixar para trás aquilo que eu sei que poderia ser um instrumento para a edificação da igreja. O que há na tua vida que poderia ser um instrumento para a edificação do povo de Deus? O que há na tua vida que poderia ser um instrumento para a expansão do evangelho no mundo? O que você fez com isso? O que você está fazendo com isso? Será que colocou debaixo da cama? E disse assim, eu fazia isso há 20 anos. Deixei, ficou para lá. Será que não é tempo de a gente retomar algumas práticas? Retomar alguns exercícios? Pode acontecer de reconhecermos assim na nossa vida. Era benéfico para tanta gente aquilo que eu fazia. Pessoas eram estimuladas, animadas na fé. Incrédulos chegavam ao conhecimento de Cristo. Mas o tempo passou, eu deixei para trás e se apagou. O que eu deixei que está ali, murcho, no canto, encolhido, mas é algo que já foi muito usado na obra do Senhor, mas com o passar dos anos está murcho, encolhido, e que poderia reaquecer novamente. Paulo disse a Timóteo, despertes o dom que há em ti. Despertes o dom que há em ti. Será assim, irmãos, na nossa vida? Estamos deixando serviços para trás. E o relógio que não para, né? Relógio que não para, os anos que seguem, envelhecendo. E aquilo que, através da minha vida, abençoava a igreja de Deus, eu deixei para trás. Volta a cooperar com a obra do teu Deus. Edifique os salvos. Seja um instrumento para a salvação dos perdidos. Coopere com a obra da igreja local. A gente coopera com a igreja, em terceiro lugar, servindo com recursos. Recursos, a palavra finanças foi pronunciada já mais cedo. Houve um momento, inclusive. E a gente coopera com a igreja local, servindo com recursos. Há pessoas que, de repente, ficam de uma forma um tanto extremo oposto, né? De ver tanto mau exemplo, de ver tanto mau uso, de ver
tanto mau emprego, de recursos adentrando naquele espaço, e ver o que fizeram, e pegaram, e fizeram isso e aquilo, e a pessoa fechar o coração, né? Na próxima igreja que eu passar a frequentar, eu não tenho nem mais ligação com isso. Mas a obra que a igreja local realiza com recursos financeiros. Meus irmãos, basta você olhar em torno para você ver recursos financeiros. Você olha para cá, foi de graça? Foi de graça? É de graça? Foi de graça? Foi de graça, de graça, de graça, de graça? Há algum acerto com a Coelba de que esse lugar aqui não se acerta todo mês com a conta? A Embasa enviou alguma documentação dizendo que elas não vão marcar presença no hidrômetro ali fazendo a leitura? Para onde você olha, você vê recurso. E a pergunta é a seguinte, é recurso de quem? Bancos. Como foi que esses bancos chegaram aqui? Então, se você prestar atenção, os recursos estão aí. E talvez você não tenha parado para prestar atenção nisso. Que independente de algum mau exemplo, de algo no meu coração, de uma história que eu passei, de que naquele lugar que eu frequentei na minha infância o uso foi tal. Mas não perca de vista isso, a obra da igreja local envolve recursos, sim. Seu mau sentimento não muda isso. A gente vê desde o Evangelho um sentido de recursos. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, 1 a 3. Alguns nomes de mulheres serão citados aqui. E o que foi que elas fizeram, na verdade? Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com o quê? Com os seus? Olha aí. Então você percebe que, desde as páginas do Evangelho, você sabe que entre os 12 tinha um tesoureiro. A Bíblia fala sobre Judas, era aquele que portava a bolsa. Bolsa. Quando se está no capítulo 4 de João, diz que os discípulos saíram para comprar comida. Comprar, não foram pedir, foram comprar. Então, discípulos que saem para comprar comida, mulheres que prestam assistência com os bens, e no grupo tinha tesoureiro. Tinha alguém portando a bolsa. Para mostrar isso, irmãos. Às vezes imagina assim, como é que são realizadas, de repente, viagens, trabalhos, situação externa, adquirir materiais, questão de folheto, e tudo quanto seja. Alguém já falou assim, tudo custa. Né? Às vezes dentro de casa você para pensar assim, tudo custa. Tudo tem custo, né? Pense que aqui é uma casa também. Aqui é uma casa. Acredito que tem mais metros quadrados do que a sua casa, mas aqui é uma casa. E ela também requer recursos para o avanço da sua obra. Faz parte. Manutenção de uma edificação,
questão de pessoal, obreiros, as colaborações que se fazem, seja Salvador, seja outras localidades, recursos. Então, os nossos corações já estão despertados a esse respeito? Ou assim, eu desfruto, mas meu coração está fechado. Eu participo, mas eu não colaboro. Eu participo, mas não participo. Participo porque estou, mas não participo colaborando. Alguém já notou que o coração da pessoa é mostrado muito no orçamento dela? Para onde o orçamento vai, parece que o coração está associado. Aquilo que para mim é importante, eu encontro o lugar. Se algo para você é importante e envolve dinheiro, você investe naquilo. Porque para você é importante. E se formos, então, considerar a obra da igreja local é importante, você poderia verificar isso. Talvez o seu orçamento responda. Se a obra da igreja local é importante para você. Porque quando a gente tem algo por importante, a gente quer manter aquilo. A gente quer ver prosperar aquilo. A gente quer que não tenha falta. A gente quer que não tenha perda. A gente quer que não regrida ou reduza, porque para mim é importante. Servir com recursos. E ainda dentro de servir com recursos, através deles também a gente auxilia necessitados. A Bíblia ensina tanto sobre ajudar necessitados, de que um dos propósitos do trabalho é você ter valor para ajudar o necessitado. É uma das razões pela qual a pessoa trabalha na Bíblia. Ela supre a sua necessidade e com o trabalho ela tem com que ajudar o necessitado. E quando anúncios são feitos aqui no microfone a respeito de necessitados, seu coração é tocado? Você já ajudou algum necessitado aqui nessa igreja? Porque é um dos propósitos do trabalho. Nós devemos, irmãos, biblicamente, a cada mês, não deixar um mês passar sem que uma parte daquele valor eu tenha ajudado alguém. A pessoa que, ao tirar o extrato, faz internet bank, etc, etc, e foi do valor todo para zero, só consigo mesmo, parece que está fora da Bíblia. Porque a Bíblia ensina que um dos propósitos do trabalho é ajudar necessitados. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está passando necessidade. De novo, é recurso, né? É o quilo de alimento, mas o quilo de alimento foi recurso para ele. Recurso. E volto a dizer, se for importante para você, vai se manifestar na prática. Às vezes a pessoa diz assim, eu amo a obra de Deus, eu amo a igreja regular Betânia, eu amo aquela igreja. Você colabora para a manutenção dela? Se você não colabora para a manutenção dela, eu duvido um pouco se você a ama. Porque o amor é provado. Se você não se importa com a manutenção, eu desconfio do seu amor.
Porque o amor não fica nas nuvens, a gente falou disso de ontem. Amor prova que ama. Se você ama a sua igreja local, você vai provar que ama. De muitas razões, inclusive nessa. Amor se prova. Eu amo a obra de Deus. Pois é. De que forma eu posso saber que você ama a obra de Deus? Me dê razões aí, por favor. Porque só você dizer não é suficiente para mim. De que modo você prova que você ama a obra de Deus? É assim. Amor prova. E prova que ama. Cooperando com a igreja local é o nosso tema hoje. Não perca de vista isso. Cooperando com a igreja local com um bom testemunho. Cooperando com a igreja local trabalhando. Cooperando com a igreja local servindo com recursos. E por fim, cooperando com a igreja local ajudando a carregar fardos. Você sabe o que é um fardo? Se você já entrou num atacadão, você sabe o que é um fardo. Fardo é aquilo quando você entra no atacadão e olha para cima. Quer dizer, ali na gôndola eu posso pegar 1 quilo, mas quando eu olho para cima e ver o tamanho das caixas, e pessoas mesmo de comércio, né? Fardo de arroz, fardo de feijão, etc, etc. Pessoas de comércio são íntimos dessa expressão. Fardo do produto. Fardo, alguma coisa de grande quantidade, peso, aquilo que pesa, tem uma extensão, é um fardo. E Gálatas é o nosso texto, Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Fala sobre fardos. E extraímos daqui o nosso último motivo de cooperação. 6:2 diz assim: levai as cargas uns dos outros. Tem edição que fala levai os fardos. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Tiago diz que a lei real é amarás o próximo como a ti mesmo. E assim cumprirás a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui diz cumprir a lei de Cristo. Como é que é o cumprimento da lei de Cristo? Levar a carga uns dos outros, levar o fardo uns dos outros. Meus irmãos, numa igreja local, há diversas pessoas carregando fardos. Fardo é assim, a pessoa está vivendo e vivendo um dia após o outro, mas sente sobre os seus ombros um grande peso. E está congregando com um grande peso nas suas costas. Um grande peso no seu coração. O coração está pesado. Está vivendo fardo, um fardo pesado. Seja uma situação de pecado, na qual foi surpreendido, o versículo anterior fala sobre isso, né? Sobre a pessoa ser surpreendida em pecado, vós os espirituais deveis restaurar essa pessoa com espírito de brandura, olhando por ti mesmo para que não sejas tentado também. Às vezes o fardo do pecado. Não esperava que algo acontecesse, aconteceu. Tantas coisas que desencadearam. E vivendo esse fardo. E na Bíblia podemos ser um instrumento de restauração. Restaurar essa vida. Não diz para pisar no pescoço dessa vida. Diz para restaurar de uma forma humilde, para que você também não seja tentado. Então você tem um fardo nesse sentido, você tem um fardo das dores da existência. Situações familiares, situações com o filho, situação com o marido, situação com a esposa, situação com meus pais, situação com a minha filha. É a minha filha que eu não sei pelas madrugadas por onde anda, isso pesa o meu coração. É a enfermidade, é o laudo que eu fiz um exame e eu não esperava uma coisa, mas aí partiu para novas investigações, isso está pesando o meu coração, porque encaminhou agora para três solicitações de exame que eu não fazia nem ideia que esses exames existiam, mas agora já fui encaminhado, eu tenho que fazer, que é uma coisa que eu nem esperava,
e isso já está pesando o meu coração. Nem todo mundo está vivendo a sua vida congregacional flutuando. Tem gente vindo em meio a muitos pesos, vem com muita dificuldade, vem com pessoas em casa amaldiçoando, porque é o único crente da casa, e vem amaldiçoado para cá. Pessoa lançando palavras de maldição, desista logo, sai daí, quando é que você vai parar com isso? E daí para pior. E a pessoa vem com todo o empenho para a congregação, mas já vem cheio de machucados, cheio de feridas. Provérbios diz que há palavras que ferem como espada. Então nem todo mundo vem flutuando. Tem gente que vem carregando fardo e peso. E cooperar com a igreja local é eu me apresentar para as vidas, para ajudar a carregar esse fardo. Comunicar a pessoa que ela não está sozinha, orar por ela, orar com ela, aquilo que a nossa mão pode fazermos para minorar a dificuldade. Compaixão tem a ver com isso, né? Você sente um pesar pela situação de uma pessoa e vai fazer alguma coisa para diminuir aquela dor. E assim você coopera com sua igreja, vencendo o individualismo. Há pessoas que na vida congregacional é assim, qual é o horário que o culto vai iniciar? Chega para o culto. E quando a bênção apostólica foi impetrada, já pegou o caminho para a rua. Não quer se envolver com ninguém, não quer saber da história de ninguém, não quer saber das dores de ninguém. E tem isso, né? Às vezes a gente não quer saber para não ter que se envolver. Né? Então, para eu não ser requerido me envolver, eu não quero nem saber. Eu vou desviar. Porque aí dói menos. Eu não soube. Ninguém me disse. Mas fugiu? Você correu? Então há pesos acontecendo, irmãos. Há pesos. E o que passa pelos séculos na igreja aqui, lendo, é levar a carga um do outro. Supere o egoísmo na sua vida cristã. Saiba que você não está na congregação só para você mesmo. É para você levar as cargas dos seus irmãos. E os irmãos levarem a sua, porque 2023, tem o 2020, tem o 2017, anos, épocas, estações. Hoje ajudando, de repente amanhã sendo ajudado, né? Hoje ajudando a carregar, de repente amanhã, irmão se apresentando para me ajudar a carregar o meu. E assim a igreja vai. Assim a igreja segue. Então, vamos superar. Se isso se aplica a você, superar a vida congregacional individualista. De que veio aqui, participou, eu não quero interagir com ninguém, não quero saber de ninguém, não quero saber das lutas de ninguém. Superemos isso. Cooperemos com a igreja local. Meus irmãos, cooperando com a igreja local, nosso tema nessa noite. E a gente pode pensar no sentido ampliado de família, considerando uma família cristã. É a família que serve ao Senhor? Pois é tudo isso multiplicado pelo número de membros da sua casa. Então, pensando no sentido familiar, uma família que zele pelo bom testemunho. Nos dirigimos a essa igreja local como família. Vamos buscar o bom testemunho, porque além de Cerqueira, Santos, Silva, Medeiros, seja lá o sobrenome que for, essa família leva o nome de Cristo. E essa família deve ter muito cuidado, porque leva o nome de Cristo. A minha, a sua. A nossa família trabalhar. Estamos trabalhando, colocando à disposição para edificar os salvos e colaborar para a salvação dos perdidos. E expandir a obra do Senhor. Passando um espanador
de repente, em certas práticas, trabalhos, obras, que estão esquecidas no passado, mas que já abençoaram muitas pessoas. E que de repente na sua vida está lá atrás. Faz muito tempo que eu não faço isso. Faz muito tempo que eu deixei isso. Quem sabe soprar, tirar a poeira e colaborar com a obra, retomando certos trabalhos, serviços, né? Cooperando no trabalho, cooperando como família por meio dos recursos. Lembre disso. Se você olhar um 360, tem recurso para tudo quanto é lado aqui. E se eu amo a obra do Senhor, eu preciso provar que eu amo. Ageu lança uma palavra ali. Capítulo 1, versículo 4. Vamos ver esse texto? Ageu 1, 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? É o profeta falando do povo que cuidava das suas casas, mas deixava o templo de qualquer jeito. Cuidando da minha casa, mas deixando o templo de qualquer jeito. Enquanto esta casa permanece em ruínas, é tempo de vocês estarem edificando as casas de vocês de uma forma tão caprichada, enquanto esta casa permanece em ruínas. Lembremos disso, irmãos, ao declararmos amor à obra e ao declararmos amor à igreja, eu no meu coração preciso me perguntar, como é que eu provo isso? E por fim, como família, ser uma família que ajuda a levar os fardos. Nas histórias das igrejas, tem famílias que já não estão mais na igreja, mas que deixam uma memória muito gostosa, uma memória muito boa. Estavam aqui conosco, por alguma razão já não estão mais, estão em outra igreja, mas enquanto aqui estiveram, foram consoladores. Enquanto aqui estiveram, se aproximaram das dores da igreja. Enquanto aqui estiveram, estavam com corações abertos para diminuir as dores dos irmãos, para ajudar a levar os fardos. A gente sente tanta saudade desse povo, a gente sente tanta saudade dessa família, que enquanto eles aqui estiveram, eles estiveram presentes mesmo, efetivamente chorando com os que choram. Eles choraram as nossas lágrimas. E assim nós, irmãos, como família, temos uma presença, cada um na igreja local e uma Betânia como esta, aqui. A sua família, ser uma família que ajuda a levar as cargas. Assim seja para a glória do Senhor. Vamos orar? Bendito, glorioso Pai, Senhor, que o Senhor nos encontre cooperando com a igreja local. Agradecemos pela leitura da Tua Palavra. É viva, eficaz, ensina, repreende, corrige e instrui. Não volta para o Senhor vazia e cumpre tudo para o que o Senhor a designou. E seja uma noite, essa noite de aniversário, essa noite festiva, de um dia festivo, possamos renovar o nosso propósito de cooperar com a igreja. Cooperar com a igreja, Senhor, reforçando o nosso bom testemunho. Reforçando o nosso bom testemunho se a gente canta, se a gente prega, se a gente dirige culto, se a gente toca, se a gente lidera departamentos, se é presidente disso, vice-presidente daquilo, diretor, líder. Ó Senhor, que possamos zelar do bom testemunho, porque o nome do Senhor está ligado ao nosso, e nós nos apresentamos em sociedade como filhos do Senhor. Possamos honrar o Teu nome, possamos trabalhar, Senhor, trabalhar enquanto é dia. A noite vem, possamos estar trabalhando enquanto é dia. Enquanto é dia, sermos usados por Ti. Enquanto é dia, apresentarmos as nossas vidas com desejo de trabalhar. Trabalhar, fazer conhecido o Teu nome, fazer conhecida a Tua obra, edificar os nossos irmãos, colaborar para a salvação de vidas. Que haja um sopro novo no desejo de trabalhar para Ti, Senhor.
um renovo também quanto a manutenção da tua obra. E que nos fazendo participantes, a gente mostra que tem valor para nós, de que é importante para nós, de que a gente deseja que seja mantida e que se expanda. Renove nossos corações, Senhor, porque o nosso orçamento fala muito do nosso coração, e que no nosso orçamento a tua obra seja vista. O trabalho do Senhor, a obra do Senhor seja visualizado no nosso orçamento, de que a obra do Senhor é importante para nós, e que não sejamos tímidos, Senhor, de uma vida congregacional olhando só para nós, egoístas, individualistas, não querendo nos envolver com nada nem ninguém. Não tem a ver com a vida cristã isso. Pelo contrário, a vida cristã é a vida do amor, e a vida de levar as cargas uns dos outros. Opera isso em nossos corações, Senhor, que a nossa família, no ponto onde já está, ela cresça em levar as cargas uns dos outros. Assim seremos vaso de bênção nas tuas mãos. Isso fará bem para nós mesmos, isso redundará em glória para ti. Maravilhoso Deus, agradeço por este tempo de aniversário desta igreja, pelos 39 anos. Continua a abençoar, Senhor, a inspirar, fortalecer, orientar, dar a direção do Senhor. Receba esta igreja continuamente a orientação, a direção, as forças que vêm somente do Senhor. Continua a conduzir em triunfo esta obra, Senhor, expandindo mais e mais o trabalhar desta agência neste bairro, neste lugar. Santifica esta igreja, usa mais e mais esta igreja, realiza grandes coisas, continue a realizar na vida desta igreja. Abençoa o pastor desta igreja, reveste de sabedoria e de tudo o necessário. Guarda o teu servo, protege o teu servo e a sua família, esposa e filhos. Guarda esta família no Senhor, protege, Senhor, santifica, direciona, inspira a cada irmão, cada membro congregado, famílias representadas. Supre de todo o necessário, Senhor. Te glorificamos, e que prossigam os dias desta igreja para a glória do teu nome. Sempre, se tiver notícia da Igreja Batista Regular Betânia, é de que prosseguem realizando a obra do Senhor, crescendo em santidade, servindo ao Senhor, buscando te glorificar, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, e expandindo a tua obra neste bairro, nesta cidade. Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Pedimos, Senhor, pedimos porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor pode fazer, e pedimos confiadamente. Oramos assim com gratidão em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Renovamos a gratidão, pastor, pela confiança e o convite, e a igreja. Que a palavra do Senhor transmitida encontre guarida em cada um dos nossos corações, e o Senhor complete a obra em cada um dos nossos corações, em nome de Jesus.